Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós oramos aqui hoje para que Deus nos ensine a amá-lo e adorá-lo. Muitas vezes nós entramos dentro do tempo de adoração, mas na verdade nós não estamos sentindo a paixão, o amor, o desejo das coisas de Deus. Nós não estamos adorando o Senhor como deveríamos adorar. E eu passo por isso e talvez alguns irmãos também passem por isso em alguma situação. E que o nosso desejo hoje seja adorar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 15. Salmo 15. Salmo 15, versículo de número 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer porque, mais uma vez, o Senhor nos permite estar diante da tua palavra que é perfeita, Senhor Deus. Senhor Deus, o Senhor nos permitiu entrar nesse templo para te adorar, Senhor Deus. Irmãos preciosos aqui estão com o desejo de adorar ao Senhor. Que cada um seja visitado de maneira particular pelo teu Espírito Santo, que ele possa estar trabalhando em cada coração hoje, Senhor Deus, porque só o Senhor pode nos levar a um tempo especial de adoração, Deus. Faz um milagre em cada uma das vidas aqui, daqueles que nos assistem pela internet, que todos eles sejam tocados pelo precioso Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, faz um milagre em nós. Amém. Meus irmãos, se nós lêssemos o capítulo 14, ele fala muito da nossa condição sem Deus, da nossa situação sem Deus, a depravação do homem. E ele diz que não há quem ame a Deus. É interessante que ele diz que não há nenhum sequer que faça o bem. Essa é a nossa situação sem Cristo Jesus. Esse texto se repete lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Mas ele trata da depravação do homem, do juízo de Deus e do caminho único que é Cristo Jesus. É maravilhoso entender o amor de Deus, mesmo quando Ele nos exorta, trazendo em nós a ciência de que nós, sem Deus, somos totalmente depravados, caídos, imorais, não fazemos o bem de maneira alguma, todos estão extraviados e precisam da salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, olha maravilhoso que é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é, e muitas vezes nós entramos aqui nesse templo de adoração com o coração frio, com o coração sem desejo de louvar verdadeiramente esse Deus. Nós não trazemos à nossa mente, ao nosso coração, a grandeza do nosso Deus, a perfeição do nosso Deus, a sublimidade do Evangelho da Graça, e nós ficamos da maneira que entramos e saímos por essa porta totalmente, vamos dizer, murchos e apagados. Será que Deus tem sido a suficiência da sua vida? Domingo nós falamos sobre a esperança que é Cristo, a esperança que pode trazer no nosso coração de novo alegria,
Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que realmente nos dá esperança é Cristo e as coisas dos céus. O Evangelho tem que ser a sua esperança, meu irmão. Cristo tem que ser a sua satisfação e o seu deleite. Este Salmo 15, ele fala do homem que descobriu em Cristo Jesus um tesouro inesgotável. Ele chama de cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem poderá viver na sua presença, diz a Bíblia viva. Meus irmãos, é maravilhoso você entender que esse mundo vai passar, mas que a palavra do Senhor permanecerá eternamente. E que nós teremos um tempo que a mente humana não pode compreender ainda, mas um tempo inesgotável na presença desse Deus. Agora, será que nós queremos realmente que Deus esteja nos céus? Porque nós queremos ir para os céus. Se você parar lá na Rua Assis e perguntar quem ir para o céu, quem quer ir para o céu, quase todo mundo vai dizer que quer ir para o céu. Mas o problema é o seguinte: será que eles querem que Deus esteja lá? Porque se aqui nessa vida Deus não é o único para nós, digno de louvor, de honra, de glória e de adoração, o que nós vamos querer fazer eternamente nos céus? Porque lá é o lugar onde viremos viver na presença dEle. Meus irmãos, o salmista mostra um homem saciado, um homem transformado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Este é o cidadão dos céus. Somente em Cristo Jesus e somente no sacrifício perfeito de Cristo Jesus nós podemos o quê? Entrar nos céus. Se você não ler esse texto aqui com cuidado, você vai pensar que por essas obras aqui no versículo 2 em diante, é que você vai dar ao céu. Não. Aqui está dizendo, o homem que é transformado pelo sangue do Cordeiro, o homem que vive na presença do Senhor, esse homem que viverá no Santo dos Santos para sempre com Cristo Jesus, ele age de uma certa maneira. Não é mérito humano, mas é frutificação na vida de um verdadeiro cristão. Meus irmãos, você tem sido exortado dia após dia pela palavra do Senhor, que o homem está caído, o homem está morto, e só em Cristo ele encontra vida. Você tem sido exortado que o homem não pode ir a Cristo, se Cristo não for a ele. Porque ele está se deleitando nos seus prazeres. Enquanto o Espírito Santo não tocar o coração, ele não pode ir a Cristo. Então, sabendo disso, qual será a característica, ou quais serão as características de um homem que é realmente nascido de novo? A primeira pergunta, você não precisa responder, o seu coração responderá. Você é um homem ou uma mulher nascido de novo? Você realmente é um homem ou uma mulher que as coisas velhas ficaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus? Você tem certeza de que se você tiver um derrame ainda essa noite, você estará na presença do Senhor para deleite na eternidade com Ele? Você tem essa convicção? Você ama Deus a ponto de desejar as coisas que Deus deseja e de odiar as coisas que Deus odeia? Você é zeloso, sabendo que Cristo vive em você, você precisa produzir as obras que estão aqui na palavra do Senhor, que são obras de um homem que se arrependeu verdadeiramente? Isso tem chamado a sua atenção? Meus irmãos, nós temos dias difíceis aqui. A palavra de Deus diz que os tempos serão difíceis, estão sendo difíceis. Por exemplo, se você assistir um telejornal, você fica irado, não fica ou não? Você quer pegar alguém e estrangular. Por isso eu não assisto telejornais. Porque eu fico com a mesma vontade de pegar aqueles caras que estão
distorcendo a justiça, de pegar aqueles homens que estão roubando e as pessoas morrendo, né, por falta de cuidado, você fica querendo destroçar o povo. Isso tem abalado o seu coração? Isso tem roubado a sua paz? Porque o lugar para você buscar informação é aqui. Aqui tem todas as informações que você precisa para uma vida aos pés da cruz. Aqui tem todas as informações que você precisa para viver um relacionamento conjugal, um relacionamento entre pais e filhos, um relacionamento entre vizinhos, um relacionamento no trabalho. Aqui tem todas as informações que você precisa para se decidir qual é o rumo que a sua vida deve tomar. Tudo tem aqui. Então nós estamos muitas vezes sabendo que não somos cidadãos dessa terra, mas forasteiros em terra estranha, e somos cidadãos dos céus. Nós estamos mais preocupados com a terra estranha do que com as coisas de Deus. E isso tem roubado a paz de muitos cristãos, e quando eles entram por essas portas do templo para adorar ao Senhor, a adoração está dividida entre louvar ao Senhor e as preocupações do mundo lá fora. Então nem uma coisa nem outra é estabelecida. E os nossos corações estão divididos entre os cuidados desse mundo e o Evangelho de Cristo Jesus. Você notou que se você ajoelhar para orar durante 30 minutos, a sua mente, ela dá umas vaciladas e ela vai longe? Se você não cuidar, a sua carne te leva à problemática da vida, aos prazeres desse mundo, e não aos prazeres ou ao tesouro que é inesgotável, que é Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que há um povo que habitará com o Senhor, um povo que terá livre acesso ao lugar santo, onde o Senhor vive. E esse povo é um povo que ele frutifica, diferente do que o mundo mostra. Ele é um povo que ele começa, diz o versículo 2, quem é honesto e sincero, a Bíblia da versão nossa diz, com integridade. Integridade quer dizer honestidade, sinceridade. Meus irmãos, a nossa vida precisa ser colocada diante da luz, para que as pessoas vejam que não há rachaduras no nosso caráter. Sincero vem lá de trás, quando as pessoas vendiam vaso, e aquele vaso estava trincado, e elas colocavam cera. Então aquele comprador de vasos que tinha conhecimento, ele pegava aquele vaso e colocava contra a luz. E ali ele via se tinha ou não trinca. Então a nossa vida deve ser colocada diante da luz, para quê? Para que as pessoas vejam quem nós somos em Cristo Jesus, e para que nós, diante da palavra, possamos nos avaliar dia após dia e ver se a nossa integridade existe ou não. Integridade quer dizer inteiro. Meus irmãos, a palavra não está dizendo para você ser assim para habitar o céu, mas ela está dizendo, vai habitar o céu quem tem Cristo no seu coração, porque ele vive dessa maneira. Então ela está testificando que o novo nascido, ele vive como um homem íntegro, um homem sincero de coração, um homem honesto. Isto é a base de um adorador. Meus irmãos, não adianta você querer adorar. Muitas vezes eu questionava as pessoas que iam, pregavam sermões maravilhosos, mas essa pessoa dava cheque sem fundo, essa pessoa, ela tinha 2 relacionamentos, essa pessoa, ela tinha um caráter totalmente arrebentado. Mas eles falavam, não, mas a palavra dele é boa. Não existe palavra boa de uma fonte ruim. Não dá. Não dá. Você pode ver um político, tanto que ele é bom de conversa. Ele tem uma palavra boa, entre aspas. Não é verdade ou não? E nós não podemos cair nisso. Nós precisamos de olhar primeiro para dentro de nós e saber que nós não seremos adoradores em espírito e em verdade se nós não formos íntegros, sinceros e honestos diante do Deus a quem nós adoramos.
Eu queria que você prestasse muita atenção. Quando nós não temos isso nas nossas vidas, a nossa adoração não passa de uma hipocrisia, de uma falsificação. E ela não é uma adoração. Adoradores que adoram ao Senhor têm o coração íntegro, sincero, honesto na presença do Senhor. Nós precisamos disso. Se nós não temos um coração íntegro diante dele, não temos como adorá-lo da maneira que ele precisa ser adorado. Meus irmãos, e a palavra continua. Quem pratica a justiça. Quando a palavra fala de justiça, nós temos duas justiças. Primeiro, a justiça que só Cristo pode nos dar, que é a justificação em Cristo Jesus. Quer dizer, nós estávamos em pecado, Cristo morreu, nós pela fé cremos nesse sacrifício de Cristo Jesus, então nós nos tornamos justificados. Ele nos justificou. Então, é como se ele chegasse e falasse assim: Deus, Pai, fulano de tal, eu paguei. Não tem mais nada que cobrar dele. Então, a justiça é isso também. E homens que receberam essa justiça no sacrifício de Jesus Cristo, são homens que andam justamente, quer dizer, passos de acordo com a vontade soberana, plena e perfeita de Deus. Então, os meus passos devem ser de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, tem um livro que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Eu já li o livro e assisti o filme. O livro é melhor do que o filme. Mas é interessante você se perguntar antes de tomar as decisões. Por exemplo, você tem um problema, um conflito para resolver com alguém e você vai lá para tirar uma satisfação. Antes de ir, pergunte a você mesmo, em meus passos, o que faria Jesus? Como ele agiria? Como ele argumentaria? Qual seria a decisão dele? Então, quando você busca na palavra o conhecimento de Deus, você vai ter conhecimento para tomar suas decisões. Porque a sua vida será inspirada na justiça de Deus e não na sua própria. Porque a nossa justiça é terrível, diz a palavra do Senhor. Então eu e você precisamos entender, a obra humana justa não pode tornar justo o injusto. Então, nada que nós fazemos pode nos trazer justificação. Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, somos justificados. E agora nós andamos de acordo com a vontade do Senhor. Eu queria que você entendesse isso. Não basta falar sobre justiça, não basta pensar em justiça, é preciso praticar a justiça. Meus irmãos, eu dou alguns exemplos sempre na escola bíblica. E o exemplo que eu mais falo aqui é o seguinte: se você estiver andando por uma rua e achar um malote com 100 mil reais dentro, o que você faria? Ninguém está te vendo, é só você. O que você faz? Número 1, você pensa nas suas contas e fala, veio bem a calhar. É de alguém? Não, não é de ninguém. E você guarda. Número 2, você procura a pessoa. Procura informações se alguém perdeu alguma coisa. Terceiro, você não encontrou ninguém. Você vai na justiça e fala, eu achei essa bolsa com esse valor. E eu estou entregando, porque isso não me pertence. Eu estou dando um exemplo. Poderíamos dar outros. Mas a sua vida, ela é inspirada em Cristo a ponto de, nesse exemplo, você agir dessa maneira? Nós precisamos parar de falar em justiça. Nós precisamos parar de pregar aquilo que não vivemos. Nós precisamos viver e depois pregar. Nós precisamos voltar ao Evangelho, à palavra de Deus, aos caminhos do Senhor que são perfeitos. A palavra de Deus, ela dá todas as instruções que nós precisamos para amá-lo a ponto de obedecê-lo. Meus irmãos, a palavra continua dizendo, quem pratica a justiça e de coração fala de que maneira? A verdade. Meus irmãos, falar a verdade, diz um grande pregador, é como se você tivesse uma linha que unisse o coração,
a sua boca. Então, você fala o que está no coração, mas o coração de um homem nascido de novo. Meus irmãos, nós não podemos falar uma coisa, sendo que o nosso coração pensa de outra maneira. Nós não podemos cair nesse erro que as pessoas estão usando, inclusive o púlpito, para falar de coisas bonitas, bíblicas, mas que não vêm de um coração que vive a palavra de Deus. Meus irmãos, eu não sei se as pessoas têm dificuldade para subir num púlpito e falar das coisas de Deus. Eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita angústia, eu tenho muitas lutas. Vocês podem ver que domingo, depois do almoço, ninguém me encontra. E depois, quando eu chego em casa, coitada da irmã Neamara, ela sofre com isso. Por quê? Porque o púlpito é um lugar de se proclamar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é perfeita. E nós somos imperfeitos. A palavra de Deus é algo que pode transformar vidas. E nós somos imperfeitos. Então, o peso que é você falar e você primeiro buscar durante a semana viver isso. Eu sei que nós não vamos conseguir ser perfeitos. Aqui nessa terra não. Só ressoar da última trombeta. Mas nós temos que viver querendo ser perfeito. Nós temos que olhar para o alvo e buscar o amadurecimento. Quando a Bíblia fala de perfeição, ela quer dizer muito amadurecimento. Homens e mulheres amadurecidos espiritualmente, amadurecidos na fé. Eu e você precisamos questionar os nossos corações. Falar a verdade é ter a boca alinhada com o coração reto diante de Deus. Então, eu não falo para ter um discurso bonito, mas eu falo porque o meu coração está alinhado às coisas de Deus. É assim que nós devemos viver. É isso, falar a verdade. Nunca haverá uma língua abençoada em um coração ímpio. Nunca haverá. Não dá para ser abençoado. Uma hora ou outra, essa língua vai negar. Ela vai andar para trás e vai mostrar realmente como é o nosso coração. Então, a palavra de Deus diz que o homem que vai habitar nos céus é um homem que de coração fala a verdade. Meus irmãos, nós temos muita facilidade em dizer que os políticos são mentirosos. Mas eu não vejo mais mentira que dentro, muitas vezes, da própria igreja do Senhor Jesus. Você mandou seu filho dizer para a pessoa que está te procurando, fala que eu não estou? Você, quando o telefone tocou, você disse assim, olha, se foi eu, diga que eu não estou? Não. Você chegou para o cara lá que cobra aquele, como é que chama? Zona Azul. Você falou para ele, são só 10 minutos que eu vou ficar, mas você sabe que você vai ficar meia hora ou mais, está tentando dar um miguelito ali? Você viu como é que é fácil a gente cair em contradição? Você viu como é fácil nós mostrarmos a nossa essência? Nós precisamos nos encher de Deus. Meus irmãos, e ele continua dizendo, versículo 3, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Meus irmãos, muitas vezes nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo, mas usamos a nossa língua para exterminar o nosso irmão em Cristo, para jogar a reputação dele lá embaixo. Muitas vezes nós fazemos isso até diante das nossas orações em público, né? Senhor, abençoa fulana, Senhor Deus. Olha, ela está grávida aqui, ela não tem um marido, mas ela está grávida. A gente usa até aqui, né? Até nas orações, né? Será que nós temos caído nesse erro? Usar as palavras para destruir outras pessoas? Prejudicar propositalmente o nosso semelhante? Eu vou ali porque eu vou armar uma cilada para ele, eu vou soltar alguma coisa dele aqui para ele se abater ali. Será que isso acontece no nosso meio? Será que isso acontece dentro da igreja do Senhor?
Será que isso tem sido uma constante na nossa vida? Ou será que uma vez aconteceu isso e você, tocado pelo Espírito Santo, se arrependeu, foi lá, pediu desculpa para quem você falou, pediu desculpa de quem você falou? Porque é muito fácil você jogar a reputação de um irmão lá embaixo. É muito fácil você dizer que um irmão não te ama ou não liga para você. Mas por que você não conversa com esse irmão que não te ama? E você vai e acaba com ele perante outras pessoas. E esse irmão muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. A palavra do Senhor diz que não ocorre num cidadão dos céus, num homem e numa mulher salvos em Cristo Jesus, homens herdeiros da glória do Senhor. Isso não cabe, não existe isso num homem e numa mulher nascidos de novo. Isso não é uma constante na sua vida. Esse não é um pecado deliberado na sua vida. Isso não é uma coisa recorrente na sua vida. E diz a palavra no versículo 4: o que aos seus olhos tem por desprezível ao rebelde, ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Meus irmãos, é complicado. A palavra de Deus, numa versão mais simples, ela diz: quem despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, quem respeita e elogia os adoradores do Senhor, quem sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra dada. Meus irmãos, é diferente o cidadão dos céus, não é? É diferente. Meus irmãos, você é um cidadão dos céus? Você tem amado a Deus a ponto de honrar a sua palavra? Você tem amado a Deus? Você tem vivido algo especial na sua vida? Você tem vivido o Evangelho todos os dias na sua vida? Meus irmãos, você não tem que se alinhar com o rebelde. A palavra de Deus diz que se algum irmão, ou que se diz irmão, vive em pecado deliberado, você não deve nem tomar uma refeição com ele. Está lá em Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios 5, o primeiro, não lembro agora. Nem tomar uma refeição com ele. Eu e você precisamos alinhar nossa vida com a palavra de Deus. E ele termina dizendo que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Meus irmãos, usura muitas vezes é usado como abuso. Mas assim como o cristão lhe é permitido tomar alguma coisa alcoólica, mas lhe é condenado a embriaguez, eu penso, isso é particular, não é doutrina da igreja, que tanto na bebida alcoólica você deve ser radical, como emprestar dinheiro a juros, você deve ser radical e não fazer. Para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Olha, se você acha que o seu dinheiro vai desvalorizar, vai lá, leve ao banco e coloque lá na caderneta de poupança e veja o que acontece. Se você vê o seu irmão passando dificuldade e ele te pedir um empréstimo, não cobra juros dele. Ou então você não tem, não pode. Não, sim. Mas tem certas coisas que nós devemos cortar pela raiz. Olha que diz aqui na Bíblia Viva: quem empresta seu dinheiro aos necessitados sem cobrar juros. Não é ser bobo dos outros, mas ao necessitado. Você vê seu irmão passando dificuldade, empresta ele sem cobrar juros. Olha que decisão que ela não tem perigo de você errar. Às vezes você fala: não, vou cobrar um jurinho, é pouquinho, não é usura. Ainda cabe o julgamento dos outros, não é verdade ou não? Cabe alguém fazer um julgamento: não, foi abusivo, o outro não foi, fica naquela briga, né? Então zera isso. Faça um voto com o Senhor, que isso não faz mais parte da sua vida. Se você puder socorrer o seu irmão, você empresta e fala: meu irmão, estou te emprestando aqui, para você pagar o seu talão de luz. Daqui a pouco você me paga, você devolve só o que eu te arrumei. E você vai estar abençoando o seu irmão. E o seu irmão vai falar assim: eu te devolvo, vai devolver mesmo, porque ele é crente também, né?
Agora tem uns que a gente empresta já achando que vai perder mesmo e já nem cobra, né? Mas a nossa vida precisa ser mudada. Nós precisamos fazer o que Jesus faria. Nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos amar o irmão, nós precisamos amar a pessoa estranha. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, porque diz o encerramento, diz assim: um homem assim permanecerá firme para sempre na presença de Deus. Eu não aceito suborno, eu não vou perverter a justiça, eu vou andar retamente. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E quem dirige os meus passos é o Espírito Santo de Deus, e não sou eu que dirijo os meus passos. Não é porque eu sou bonzinho que eu faço isso, é porque o que é bom está habitando no meu coração. Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo. Então nós precisamos entender uma coisa: eu não vou ser salvo porque eu sou bonzinho, porque eu faço as coisas que estão escritas aqui, mas o salvo, verdadeiramente, ele anda dessa maneira. Eu não posso alcançar a salvação tentando praticar obras. Isso é impossível, é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas se eu sou salvo, eu ando da maneira que diz o Salmo de número 15. Eu posso pecar, mas o Espírito Santo me traz o conhecimento que eu pequei e há o arrependimento. E o arrependimento é por toda a nossa vida. Todos os dias nós temos do que nos arrepender. Você é um cidadão dos céus? Você tem amado a palavra de Deus? Você tem se deleitado no Senhor? Meus irmãos, nós temos tido muitas enfermidades. Hoje o irmão Israel ainda na sua oração ele falou: Senhor, temos tido muitas enfermidades, e enfermidades difíceis, algumas impossíveis humanamente de sair delas. E isso amanhã pode ocorrer com cada um de nós. E nós precisamos estar preparados. Nós não sabemos a hora. E eu não estou falando aqui de visão apocalíptica, não estou falando de revelação de fim de mundo, porque eu não curto essa parada. Isso é coisa para Deus. Eu tenho que estar dentro desse povo aqui. Eu tenho que ser um cidadão dos céus. O dia que Jesus vai voltar, como é que ele vai voltar? Se vai ter milênio, se já está tendo, se não vai ter. Isso não me interessa. Isso são homens brigando com homens. Jesus um dia vai voltar, ele vai nos mostrar como será. O que eu preciso é amar Cristo, é amar o Evangelho de Cristo, é viver para a glória do Senhor, é ser transformado pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, se renovando a cada manhã na minha vida. E para isso eu preciso me submeter a Ele. Meus irmãos, preste atenção. Você é um cidadão dos céus? Você já se arrependeu verdadeiramente? Você tem uma vida aos pés do Senhor Jesus? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu, por 38 anos, eu vivi um engano na minha vida. Eu achei que eu era joia. Eu achei que eu estava bem, mas eu não estava bem. E se eu partisse durante aqueles 38 anos, eu estaria no inferno. Então eu chamo a atenção da igreja com muito temor a Deus, com muito carinho. Não estou falando que você é e nem que você não é. Eu estou perguntando: você tem certeza, você tem convicções que você é um cidadão dos céus? Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas, nos abençoar e nos forjar da maneira que Ele quiser. Amém?